segundo trabalho que nós trouxemos para a Mostra 3M em filtragem se chama Encruzas e Encruzilhadas. E esse trabalho ele é fruto de uma pesquisa que o Coletivo Coletores iniciou no ano de 2020 em parceria com a Beth Pelli, uma grande pensadora negra no Brasil. E a ideia um pouco desse trabalho é pensar os encontros que a cidade permite, né? Pensar desde o encontro de corpos, de histórias, de tempos e de narrativas. Um trabalho que ele estava no entre-lugar da escultura, de um totem de publicidade, de um monumento, quase como se instaurando como uma obra, como um antimonumento. Uma iconografia, ela é baseada nos adinkras, que é uma forma de comunicação, de expressão e de documentação e filosófica que muitos povos africanos utilizavam como um referencial de vida. E a gente usa esse fundamento como base para essas estruturas, que são estruturas em formatos de cruz, ou seja, reforçando esse processo de encruzilhada, e no topo a gente faz um entrecruzamento entre o significado dessa iconografia adinkra com um elemento ou uma iconografia contemporânea. Bom, para cá, para o parque, a gente pensou em 5 elementos, né, que fazem essa relação com o espaço e permitem essa caminhada, de certa forma, explicativa do que são esses processos, mas ao mesmo tempo contemplativa também. Um ponto de partida para a gente é o elemento encruzilhada, onde a gente reúne um elemento adinkra, que é o Aban, e o nome rua, a rua grifada na forma do picho. Aban é o quê? É o símbolo da morada, é o símbolo da fortaleza, é o símbolo do castelo, é o símbolo do castelo de 2 pavimentos, como eles mesmos falam. Então, ou seja, é esse lugar de fortaleza. E a gente pensa que essa fortaleza está contraposta ali à rua. Então, esse é um dos símbolos. No outro trabalho, a gente traz justamente outros 2 símbolos, que um é o sankofa e um é o pente. O pente afro, ele é justamente uma relação que é a relação do cuidado consigo mesmo, do cuidado com o outro, do cuidado com a sua própria história, com a sua própria identidade. E aí a gente vai fundir ele então ao sankofa, que é pensar o passado, né? Pensar o presente, pensar o futuro conectado, ou seja, não esquecer do passado pensando no presente para projetar um futuro. Pensa muito na relação do outro, na relação dos processos, né, de coletividade, mas principalmente pela ideia do cuidado. Por isso a ideia de um coração, né, desses 2 pássaros que formam um coração. E aí ele é coroado então com esse pente, que é justamente o pente do cuidado consigo mesmo. Uma das outras estruturas que a gente trouxe para cá, ela se chama Estamos Vivos. Por si só ele é autoexplicativo, ele é um picho que o Coletivo Coletores faz na paisagem, quer seja com tinta, quer seja com projeção. E ele é uma afirmação, né, de resistência, de luta e, sobretudo, de uma memória que permanece ali em constante atrito, né, em constante fricção com a paisagem. Ela é a junção do Estamos Vivos, como símbolo essa iconografia contemporânea que ocupa a cidade, que ocupa a paisagem, e uma iconografia adinkra, que é o Imderi Dani, que ele é uma iconografia que representa a mudança de tempos, né? O local que a gente escolheu para fazer essa intervenção, deixar esse trabalho, é uma parte aqui do parque muito especial, uma parte do parque que ela foi dedicada às vítimas da Covid-19, onde tem plantas que foram plantadas em homenagem a essas pessoas que perderam suas vidas aqui. E aí, nesse sentido, a gente traz o Estamos Vivos quase como essa noção de presença, né? De que essas pessoas, essas vidas, elas não se perderam, elas permanecem resistentes, resilientes nessa memória da cidade e, obviamente, na memória dessas pessoas que perderam, né, seus entes queridos. A quarta estrutura que a gente trouxe para cá, ela se chama Luta Coletiva. Esse trabalho, ele parte de uma iconografia chamada Akoben, né? Que é essa chamada das armas, né? Ela é imponente, né? Ela é quase como ela é piramidal, e a gente coloca o soco inglês, que ele é uma iconografia que ela é muito presente em diferentes comunidades e em diferentes grupos que ocupam a cidade, que disputam e que lutam por espaço, que lutam por território. E aí a gente faz essa discussão de trazer, pensando nessa encruzilhada ou nessa encruza, quais são os limites, né, para essa luta, né? Ela é uma luta, ela é uma disputa que ela é simbólica ou ela é uma disputa que ela é física? E em qual momento a gente precisa realmente ir para essa chamada das armas, ou quais são as armas que a gente tem à disposição, que pode ser realmente uma
uma luta corpórea, mas ela pode ser também uma luta mental, ela pode ser uma, como a gente chama hoje de guerra híbrida, né? Então, as redes sociais podem ser esse espaço, pode ser esse campo de discussão e disputa, e o próprio parque em si, ele é fruto dessa luta coletiva, né? Então, a gente fala dessas chamadas armas e a gente pensa, talvez um elemento que pode estar ali no seu punho, a gente podia pensar, que é muito clichê, né? O punho cerrado. E aí a gente faz então uma outra iconografia que talvez ela possa parecer mais radical. Então a gente também gosta de propor essa provocação de uma coisa que é mais poética, de uma iconografia que ela é bem subjetiva, que é do Akoben, e como que você sobrepõe isso com uma coisa que ela já é muito mais explícita. Então a gente convida o público a buscar, a refletir quais são os seus melhores caminhos para a luta ou para o seu chamado nessas disputas territoriais ou simbólicas. E a quinta estrutura, ela se chama coletividade. Ele parte de uma iconografia Adinkra chamado Indono Ntoasso. Ela é literalmente a tradução de luta coletiva, né? De como que você celebra a união e de como que as pessoas podem, à sua maneira, com as suas diferenças, buscarem um encontro, buscarem a sinergia, né? Então a gente parte dessa estrutura, que ela é uma estrutura 100% assimétrica, então ela é, ao mesmo tempo que ela é flexível, que ela tem várias curvas sinuosas, ela tem uma noção de uma estrutura forte, e a gente coloca em cima uma iconografia de dois corpos que se encontram, que eles se tocam quase como formando uma outra iconografia, né? Se você olha com um olhar mais descuidado, você pode enxergar realmente somente uma coisa mais abstrata, as curvas, né? Ou uma silhueta em movimento, mas à medida que você olha ela próxima, você realmente consegue perceber esses corpos em encontro, em comunhão. E a gente localizou esse trabalho mais próximo ao parque, um espaço que traz naturalmente essa essência da coletividade, visto que as crianças, elas não têm normalmente esse juízo, né, de quem é essa pessoa que está ali. Então a gente coloca quase como um manifesto esse desenho desses dois corpos se tocando, num espaço onde o toque ele é permitido, né? As crianças ali estão a todo momento, é pega-pega, é pique-esconde, elas subindo nos brinquedos, subindo nas estruturas. Então a gente faz essa localização de modo também que essas crianças elas possam se ver ali nesse processo, né? Quase como a obra se tornando um espelho, já que ela fica localizada na frente dessas estruturas que recebem a interação frequente desses corpos, no caso das crianças.